Olá pessoal, supletivo Maria Helena, vamos aí a mais uma aula de história, certo? Dando continuidade aí ao período regencial, que foi uma forma de governo, né? Criada até Dom Pedro II completar a maioridade. Como a gente viu na aula passada, nos primeiros anos do período regencial, o Brasil foi governado por regentes, no caso, 3 regentes, e foram divididos aí esse período em dois, regência trina provisória e regência trina permanente. Tanto a regência trina provisória como a regência trina permanente, o Brasil foi governado por 3 pessoas diferentes, certo? No ano de 1834 foi criado aí o ato adicional. Os políticos moderados fizeram uma reforma na Constituição do Império. Essa reforma ficou conhecida aí como ato adicional, na tentativa aí de harmonizar as diversas forças em conflitos no país. No ato regencial, aliás, no ato adicional, ficou determinado aí algumas mudanças, dentre elas a forma de governo, que deixou de ser com 3 pessoas, com 3 regentes, para ser apenas uma. Então, na aula de hoje, a gente vai ver aí algumas mudanças que ocorreram com a criação do ato adicional. De acordo com o ato adicional, a regência seria exercida por uma única pessoa, com mandato de 4 anos. Deixava de ser aí regência trina, no caso, deixaria de ser governado por 3 pessoas para ser governado por apenas uma pessoa. O ato também extinguiu aí o Conselho de Estado, órgão que reunia os políticos mais conservadores. Lembrando que esses políticos mais conservadores defendiam aquele poder central, onde todas as províncias teriam que obedecer às leis que vinham apenas de um governante. Então, com os conservadores, as províncias não tinham muita liberdade política e econômica. Com a reforma foram criadas as assembleias legislativas das províncias com poderes para fazer leis referente às questões locais. Isso dava maior autonomia e liberdade administrativa aí para as províncias. O que isso quer dizer? Que com a criação do ato adicional, digamos aí que houve aí uma liberdade maior nas províncias. Então, foi uma coisa boa para os políticos das províncias naquele período, esse ato adicional. Foi uma reforma, digamos, que favoreceu aí as províncias individualmente. Os presidentes das províncias continuavam sendo nomeados pelo governo central do Império. Mesmo assim, o ato adicional foi considerado aí um importante avanço liberal durante as regências, durante aí o período regencial, certo? Então, apesar de ter um pouco mais de liberdade política, a escolha do presidente ainda era do regente, que era aquele representante, aquela pessoa que estava governando o país naquele momento. Nós vamos ver aí quem foi aí o primeiro governante do país nas regências unas, certo? Então, como determinava aí o ato adicional, realizou-se novas eleições para a escolha da regência una. O vencedor dessas eleições, com pequena diferença de votos, foi aí o padre Diogo Antônio Feijó, ligado aí à ala progressista dos moderados, certo? Então, de 1835 até 1837, foi o regente do governo brasileiro, aí foi padre Diogo Antônio Feijó. Depois de eleito, o regente Feijó enfrentou aí grande oposição dos regressistas, que o acusavam de não conseguir impor ordem no país. Durante seu governo, ocorreram rebeliões como a cabanagem no Pará e a farroupilha no Rio Grande do Sul, certo?
Então, a oposição não confiava na autoridade de Padre Antônio Diogo Feijó. Os políticos que representavam os grandes fazendeiros estavam cada vez mais preocupados com as rebeliões que ocorriam aí em todo o país, pois ameaçava o poder, ameaçava aí a autoridade desses fazendeiros, que, como a gente viu na aula passada, os fazendeiros tinham aí grande autoridade naquele período e até chegaram a receber títulos aí de coronel na Guarda Nacional. Quando ainda faltavam 2 anos para o término do mandato, o padre Diogo Antônio Feijó, ele renunciou ao cargo de regente. Para seu lugar, foi eleito aí Pedro de Araújo e Lima, senador pernambucano do grupo dos regressistas. Durante o período do governo de Padre Antônio Feijó, ele foi muito pressionado. Então, devido aí às pressões, como ele não conseguia realmente impor muita autoridade, não estava conseguindo aí deter as rebeliões, teve que renunciar ao cargo. Ao assumir o poder, Araújo Lima montou um ministério composto por apenas políticos conservadores. O governo passou a reprimir de forma violenta as revoltas que ocorreram no país. Como a base do governo de Araújo Lima era conservador, isso significa que durante esse período as províncias elas perderam aí a sua liberdade política e as rebeliões elas foram detidas aí de uma forma mais violenta. Então, aquela liberdade política que existia dentro das províncias na regência de Diogo Feijó não ocorreram aí na regência de Araújo Lima. O governo de Araújo Lima foi um governo mais conservador e uma forma de governo mais centralizado. Os grupos representados por regência queriam parar o carro da revolução, como dizia aí o ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos. O que isso quer dizer? Que um dos objetivos do governo conservador de Araújo Lima era deter essa liberdade maior que existia nas províncias, pois eles acreditavam que essa liberdade aí estava favorecendo aí aos vários conflitos que estavam ocorrendo aí em todo o país. As rebeliões ameaçavam a unidade territorial do país e muitos fazendeiros estavam preocupados, temendo aí perder suas riquezas baseadas na grande propriedade e na exploração do trabalho aí dos escravos. Os regressistas conservadores diziam que a descentralização e a autonomia das províncias eram responsáveis aí pela desordem e pela anarquia. Por isso, criavam novas leis visando aí a centralização do poder. Uma delas foi a Lei Interpretativa do Ato Adicional, de 12 de maio aí de 1840, que reduzia o poder das províncias e colocava os órgãos da política e da justiça sob o comando aí do poder central, no caso aí a regência una de Araújo Lima. Mesmo com a severidade pelo qual aí o regente Araújo Lima enfrentava as rebeliões em todas as províncias, isso aí não conteve a vontade e a liberdade do povo brasileiro em ter maior autonomia aí em suas comunidades, em suas províncias. Contestações ao governo do Império durante as regências ocorreram aí inúmeras revoltas nas províncias brasileiras. Feijó chegou a dizer: o vulcão da anarquia ameaça devorar o Império. Havia muitos motivos para tantas revoltas. Vários motivos dessas revoltas a gente já viu nas aulas anteriores. De um lado, o preço das exportações brasileiras caía. O açúcar de cana concorria com o açúcar
de beterraba das Antilhas e dos Estados Unidos. O algodão, o fumo, o mate e o couro também enfrentavam aí a forte concorrência de outras áreas produtoras internacionais. As reservas de ouro conhecidas estavam aí praticamente esgotadas. Como se não bastasse, o governo arrecadava poucos impostos, devido aí aos privilégios alfandegários concedidos aos produtores da Inglaterra e de outros países, o que prejudicava aí a pequena indústria brasileira. Do outro lado, a maior parte da população das cidades e do campo levava uma vida miserável. Os alimentos eram caros, a riqueza e o poder estavam concentrados aí nas mãos dos grandes fazendeiros e dos comerciantes. Muitas pessoas consideravam os portugueses, que dominavam o comércio, os grandes culpados pelos problemas do país, cobrando aí preços altíssimos e usando pesos falsos na hora de pesar os alimentos. Além das questões econômicas, havia muitas críticas políticas e sociais contra o autoritarismo do governo central. Os grupos dominantes nas províncias queriam mais autonomia, incluindo aí o direito de eleger seus próprios presidentes locais. Muitos políticos provinciais pregavam, inclusive, a separação do governo central. O que isso quer dizer? Que em muitas províncias tinha aí o desejo de fazer a separação, de formar um outro governo diferente daquele estabelecido em todo o país. Eu espero que vocês tenham aí entendido direitinho todo o conteúdo e boa sorte aí no trabalho.